Ora, viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço Governação. Hoje é quinta-feira, estamos neste momento a olhar para os pontos, tem sido habitual, quinta-feira sim, debatemos sobre a questão da governação no país, como também da região, e hoje não vamos sair do território nacional, vamos sim olhar para três assuntos importantes, eleições distritais que estão a merecer um destaque desde o último pronunciamento do Conselho de Ministros, onde teria, de certa forma, feito aqui uma composição de uma força, neste caso, de uma equipa para oferir a necessidade, como também as condições para que essas eleições venham a acontecer no próximo ano. E esta comissão terá também dado o seu parecer na semana passada, dizendo que não há condições para o país realizar as eleições distritais. Entretanto, há divergências entre esta comissão, como também outras partes, falo da comunidade internacional, como também de alguns movimentos da sociedade civil, mas ontem ouvimos o Presidente da República também a dizer que o governo ainda mantém a reflexão em aberta. Então, vamos procurar, de certa forma, olhar para isto, até que ponto este pronunciamento do Presidente da República, em termos daquilo, é a abertura ainda desta questão da existência ou não desta questão das eleições para o próximo ano 2024 e também o pronunciamento desta comissão política, uma vez que esta comissão política foi formada pelo governo, e vamos olhar para isto. Também vamos olhar para o primeiro-ministro japonês que está de visita a Moçambique e tem dois assuntos importantes. Vem debater a neutralidade de Moçambique, neste caso, no caso Ucrânia e Rússia, e depois disso a cooperação cooperação bilateral em diversas áreas em que os dois países estão. Vamos também olhar para a legalização da milícia, que continua a dividir opiniões. Já tínhamos ouvido esse assunto, principalmente no auge do terrorismo em Cabo Delgado. O governo teria dado este parecer, melhor esta pretensão de criar uma polícia comunitária, a tal milícia, que em algum momento serviria de guarda para as comunidades, mas este assunto vai dividindo opiniões, porque há quem diz que pode, em algum momento, isto minar a questão de paz e tranquilidade, se o governo achar necessário entregar armas a pessoas não treinadas, como também a pessoas do bairro, a pessoas em algum momento não bem mapeadas. Então, são os três assuntos que vamos debater no dia de hoje, mas tem sido habitual, sempre olhamos também para as reflexões dos nossos painelistas. Quero começar a esta altura a olhar também, a entregar a palavra ao Dércio. Dércio, boa tarde, bem-vindo. Temos três assuntos a debater, mas agradecer aqui colocasse o seu ponto prévio, mais ou menos um minuto para sermos práticos. Boa tarde a si, boa tarde ao colega do painel, boa tarde a todos que nos assistem fora da tela. Primeiro quero fazer referência ao meu ponto prévio, que está relacionado com as irregularidades do processo do recenseamento eleitoral. E nós sempre viemos denunciando este caso de que há realmente irregularidades neste processo. Há impressões de cartões de eleitor fora da hora normal do recenseamento, mas também a emissão de cartões sem assinatura dos próprios recenseados. Quer dizer, são problemas evidentes. Aí na Zambésia há um outro problema que está-se a levantar, essencialmente de troca de brigadistas, sem olhar para aquilo que é a ordem, não é? Mas isto tudo está relacionado com a questão que vai se discutir a posterior, relacionado com as fraudes que vão caracterizar o processo eleitoral no nosso país. E o mais interessante é que a CNE já reconheceu que de fato existem essas irregularidades. Agora parece que o secretário do STAI está na Zambésia para averiguar essa situação. E havendo a legalidade dessas denúncias todas, quase parte de todo o território nacional existem essas denúncias. Havendo legitimidade nessas denúncias, queremos olhar para aquilo que será o posicionamento do STAI, bem como da CNE, e que o normal seria naturalmente voltar para trás neste processo, porque o que vai nos trazer é essencialmente fraudes no processo eleitoral, há impressões de cartões fora da hora, depois as máquinas também não estão muito operacionais, tu recenseas hoje, mas vens buscar o cartão no dia seguinte. Quer dizer, há um conjunto de elementos que vão nos criar muitos problemas no âmbito do recenseamento eleitoral
nesta questão essencialmente das eleições que se avizinham de outubro. Então, é uma preocupação muito forte em relação à legitimidade das eleições no nosso país e que nós sabemos que sempre essas eleições são caracterizadas por fraudes, mas as fraudes já começaram ainda no processo de recenseamento, quer dizer que alguma coisa não vai ocorrer bem e que há necessidade de se intervir de forma imediata para, essencialmente, sairmos desta questão relacionada com as fraudes no processo eleitoral. Ainda em Gaza também há um número muito interessante, mas absurdo de recenseamento. Parece que já atingiu cerca de 120 mil recenseados, e não sabemos de onde vem a tal população. Quer dizer, há aqui problemas estruturais só no processo de recenseamento que vão trazer problemas bastante graves no processo eleitoral em outubro. Então, é preciso intervir neste processo para que tenhamos essencialmente eleições justas, livres e transparentes. Derson, muito obrigado, engenheiro. Esse momento para o tempo prévio. Boa tarde, bem-vindo também ao Governação. Muito boa tarde, telespectadores, boa tarde, internautas, os moçambicanos na diáspora. Eu quero também cumprimentar e saudar aqui o nosso moderador e o meu colega de painel. Muito boa tarde a todos. Logo, para começar, o meu ponto prévio é a expansão da central termoelétrica de Maputo. Portanto, a eletricidade de Moçambique e o governo do Japão, portanto, preparam-se para a expansão, portanto, da central termoelétrica de Maputo. É um projeto, portanto, que não tem ainda data do seu início, mas é um projeto que, em princípio, vai durar 5 anos, que é até a sua concretização, mas vai passar dos atuais 106 megawatts para 200 megawatts. De referir que a central termoelétrica de Maputo produz atualmente, portanto, 106 megawatts a partir do gás de Teman. A expansão, portanto, com o apoio do governo japonês, como eu disse, vai permitir a produção de mais 100 megawatts, totalizando 200 megawatts, irá suportar aquilo que é a demanda de energia neste momento. O projeto, portanto, está ainda, portanto, numa fase avançada de concepção e irá durar, portanto, aquilo que são indicações, mais ou menos uns 5 anos. Exato. Em programas iguais a este, portanto, já eu havia me referido de que Moçambique tem uma oportunidade muito soberana, uma oportunidade ímpar de poder fazer negócio através do aumento da sua capacidade geracional. Só de referir que Moçambique ocupa o segundo lugar aqui na sub-região como maior produtor de energia. E nós sabemos que agora a África do Sul está a atravessar uma crise sem precedentes de energia, déficit de energia, e portanto, é com bons olhos que eu vejo, portanto, esta política muito acertada do governo em termos de incrementar o seu potencial em termos de geração de energia, porque é uma energia que irá, sem dúvida nenhuma, encontrar um mercado na vizinha África do Sul, que é para suprir o déficit que eles têm estado neste momento a consentir. Portanto, este é o meu ponto prévio. Eu queria só enaltecer esta central termoelétrica, portanto, é um mérito do ex-PCA, Mateus Magala, que agora é o ministro dos Transportes e Comunicações, portanto, foi um dos mentores, portanto, desta central, que vocês estão a ver agora aí nas imagens. Portanto, ele está de parabéns, foi muito visionário ao produzir esta central aqui, que está neste momento com uma capacidade de 106 megawatts, que vai ser, portanto, expandida para até 200 megawatts. Para os temas, temos esta questão de eleições distritais. Já havíamos dito que há uma comissão de inquérito que foi criada há simplesmente 3 semanas pelo Executivo, pelo Governo, na reunião do Conselho de Ministros. Entretanto, em 2 semanas houve o resultado. O resultado ditou que Moçambique não tem condições para realizar as eleições distritais no próximo ano de 2024. Esta comissão, composta por grandes figuras do governo, com destaque para a líder, neste caso, desta comissão, que é a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, a senhora Helena Kida. Entretanto, apresentou aqui o resultado, o rescaldo de que, depois de ouvir-se várias figuras e também estudar-se várias estratégias e vários outros cenários, Moçambique não tem condições ou não está em condições para realizar as eleições no próximo ano. Entretanto, houve um rebate por parte da sociedade civil e como também outras forças vivas do país, e alguns analistas
em termos de matérias ligadas à política, como também a eleições. Mas também ontem houve um pronunciamento a partir da escola do Partido Frelimo, na Matola, na província de Maputo, pelo Presidente da República, que acabou dizendo que o país, melhor, o governo, ainda mantém viva esta esperança, ou melhor, a abertura aqui desta reflexão em torno das eleições distritais. Começo contigo, Dércio. Este pronunciamento do presidente, do chefe do governo, este governo que há 3 semanas teria criado esta comissão de inquérito, um pronunciamento, vamos lá, um pronunciamento adjacente daquilo que foi a conclusão dos seus mandatários. O que é que isto pode significar? Estamos a ver aqui uma pequena, mera confusão. Se o chefe do governo, o Presidente da República, diz que o governo ainda mantém aberta a chama, ou melhor, mantém aberta ainda a ideia das eleições, mas a comissão criada diz que não há condições. O que é que isto pode significar, tendo em conta também aquilo que tem sido falácias de todas as escolas de pensamento sobre assuntos eleitorais do país? Bom, primeiro gostaria de começar dizendo que o governo sobre as eleições distritais já tinha um posicionamento antes da criação desta comissão. O governo já tinha concluído essencialmente que as eleições distritais para 2024 não seriam viáveis para aquilo que é o projeto econômico que o país está a passar, não é? Argumentando essencialmente questões relacionadas à economia, não é? Que foi desestruturada pela Covid-19, e isto foi alvo de debate porque isto não constitui realmente o real motivo, não é? Que vai levar a este adiamento das eleições. E outro elemento que está relacionado ainda à criação desta comissão é que os membros do governo, na minha opinião, tendo já um pensamento formulado sobre as eleições distritais, não podiam necessariamente fazerem parte de uma comissão e ainda estarem adiante do processo de se pronunciar em relação às pesquisas feitas por esta comissão, neste caso a CRED. A ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais faz parte do governo, representa o governo neste processo, então para mim não há aqui uma imparcialidade em relação àquilo que é o posicionamento da ministra e depois os interesses dos cientistas que pesquisaram sobre a viabilidade das eleições. Há uma coisa similar que está a acontecer, por exemplo, na criação da Comissão Científica para o Estudo das Mudanças Climáticas no nosso país. E também uma figura que aparece ali a presidir esta Comissão Científica para os Estudos Climáticos é a figura do Ministro do Transporte, não é? É a figura de Magala. Então, nós não estamos a perceber se esta comissão é científica ou é uma comissão política. Se nós queremos discutir comissão científica, é preciso termos lá cientistas que vão pensar sobre mudanças climáticas e apresentar resultados ao governo, que é para o governo também posicionar-se em relação a esses pronunciamentos da Comissão Científica. Quer dizer que o resultado da crédito... É viciado, obviamente, é um resultado viciado. Eu já estava a dizer aqui que o governo tinha um posicionamento já formulado sobre as eleições. Então, se alguém que está a liderar esta comissão faz parte do governo, obviamente que os resultados serão naturalmente continuar e firmar a inviabilidade do processo das eleições. Quer dizer, é um processo naturalmente discutido que faz parte da Constituição do nosso país. Quer dizer, a comissão ou a CRED foi criada exatamente para colocar-se um passo acima da Constituição do nosso país. É para legalizar a inviabilidade das eleições distritais. Porque a comissão já apresenta aqui questões chaves como os distritos não estão em condições... A base fundamental, ou para fundamentar este adiamento das eleições, é esta questão da incapacidade econômica, não é? Fala-se de 154 distritos, não é possível fazermos eleições, mas voltamos àquilo que refere-se à Constituição do Estado e à legalidade de colocarmos estas eleições na Constituição da República. Não sabíamos que teríamos 150 distritos no nosso país. A Covid-19 já assolou durante 2 anos, estamos num processo agora ao 3º ano, sem que a Covid-19 esteja essencialmente a impactar na vida dos moçambicanos. Que motivações são essas econômicas para criarmos essa inviabilidade e subirmos essencialmente aquilo que é o princípio da Constituição da República? É uma violação da Constituição da República que foi legitimada pela CRED, não é? A violação que o governo tinha de emitir sobre as leis distritais está sendo legalizada essencialmente pela CRED, porque já apresenta com A mais B o porquê
de não se pode, não é, avançar com as eleições distritais. E agora, esta disparidade? Exatamente, é um pronunciamento totalmente controverso. Não se entende porque é que, é aquilo que eu já estava a dizer. Se os membros da política moçambicana, os políticos, não é, de Moçambique, fazem parte de uma comissão científica, quer dizer que alguma coisa não está boa, não é? O presidente da República parece que não ouviu este pronunciamento da CRED. Parece que não está a levar em conta aquilo que colocou a CRED para fazer. Porque a CRED devia trazer o quê? Resultados sobre a pesquisa e, sobretudo, para fundamentar a inviabilidade. Ainda temos que refletir sobre o quê? É uma recomendação, claro, da CRED de que é preciso manter o diálogo, sobretudo com as forças vivas da sociedade, mas não é no sentido de refletirmos sobre a viabilidade das eleições distritais. Se nós já apresentamos com A mais B o porquê de não avançarmos com o processo das eleições distritais, o que nós temos que refletir essencialmente? Se as nossas reflexões não foram vistas, não é? Não foram ouvidas, não foram tidas em conta em relação à viabilidade dessas eleições. Razão pela qual o governo achou que era necessário criar o quê? Uma comissão científica para fazer esse estudo. Então, nós temos ainda que voltar a discutir quer dizer, coisas práticas que a comissão científica discutiu e aprovou e chegou a conclusões. Quer dizer, aqui estamos perante a um posicionamento de um chefe do Estado que não sabe o que está a fazer, não sabe o porquê colocou a CRED para investigar ou apurar a viabilidade das eleições. Estamos já a voltar a trazer aquele discurso que ele trouxe no princípio sobre a viabilidade das eleições. Onde é que ele disse, onde é que ele falou sobre a discussão se as eleições distritais seriam viáveis ou não? No âmbito partidário. Não fala como Estado. Mas na altura a reflexão era que a Assembleia da República iria debater melhor este assunto e a Assembleia da República acabou não debatendo, na verdade, essa ideia. Sim, mas o que nós estamos a dizer essencialmente é que esta vontade de adiar as eleições distritais não é uma vontade do Estado moçambicano. Não é? O adiar as eleições distritais não é para o bem do Estado, é para o bem de um partido. Nesse caso, o partido no poder. Porque nós podemos avançar em questões científicas muito claras e mostrar que as eleições distritais estão naturalmente a ser adiadas porque a Frelimo tem medo naturalmente de implementar aquilo que é o processo da descentralização no âmbito da democracia. Se nós estamos a descentralizar os distritos, quer dizer que há maior possibilidade da oposição se impor dentro dos distritos e limitar a participação do chefe do Estado, aliás, chefe do Estado não, dos governadores e por aí em diante. E uma outra coisa que discute-se ainda aí, que fundamenta esse adiamento das eleições, é que haverá sobrecarga, não é, em relação à própria administração provincial. Por agora nós já temos o secretário do Estado, depois temos o governador, depois temos o administrador, depois ainda teremos que eleger o administrador que vai ser da oposição, aliás, pode ser da oposição. Quer dizer, isto tudo quer sustentar a ideia de que não podemos criar aqui uma insustentabilidade administrativa. Então, é preciso manter essa questão como está e, sobretudo, não avançarmos nesse processo da democratização e, essencialmente, da descentralização. Muito obrigado. Vamos ouvir o engenheiro. Engenheiro, dois posicionamentos. O posicionamento avançado na semana passada, se não me engano, foi na quinta-feira ou sexta-feira, este rescaldo da CRED. Depois disso, temos o Presidente da República ontem a falar que, apesar daquele resultado que ouvimos, o governo ainda abre espaço, ou melhor, ainda abre espaço na reflexão sobre as eleições distritais. Quando estamos a falar de quê? Se é o governo, foi o governo a criar a comissão e é o chefe do governo a voltar aqui a acender as raízes deste debate. Olha, naquilo que é meu entendimento, aquilo que é a minha leitura em relação ao que está-me a perguntar, é o seguinte: é verdade que a CRED fez o seu trabalho, portanto, e depois já emitiu o seu parecer, mas repare que o chefe de Estado, ele exortou, muito antes mesmo de criar essa CRED, exortou que se abrisse ao nível da sociedade uma reflexão sobre a viabilidade ou não de realizar-se, portanto, as eleições distritais. Isto foi lançado e, portanto, eu pessoalmente participei na unidade onde eu tenho estado a exercer, portanto, minhas atividades políticas. Participei também num debate de género, porque o que o chefe de Estado quer é que este assunto seja debatido em todos os cantos da sociedade. É verdade que a CRED, já como comissão governamental, já emitiu o seu parecer,
Mas eu entendo que o chefe de Estado ele disse que mantém ainda em aberto a reflexão. Significa que ainda não existe aquilo que é uma decisão Então, definitiva. neste caso, havia ou enquanto não isto- uma Mas o necessidade... objetivo do chefe de Estado... Mas havia ou não é uma necessidade de se criar uma equipa para averiguar isso? E para depois disso... repara que esta equipa foi criada muito depois de se lançar o debate de reflexão. Foi criado depois, não foi criado antes. Então foi criado, realizou o seu trabalho e emitiu o seu parecer. Mas o que está-me a parecer é que o chefe de Estado quer que este assunto não se esgote apenas numa comissão governamental, mas que seja debatido até ao mais, portanto, até o último cidadão, portanto, em todos os cantos da sociedade, que esta reflexão seja feita, para depois, penso, tomar-se uma decisão realmente sobre a viabilidade ou não. Mas deixe-me lá só falar um pouco daquilo que é a experiência, a minha experiência, portanto, na unidade onde eu estive, a refletir também sobre a viabilidade ou não. Portanto, fazia-se lá o levantamento do ponto de situação. Repare que o que a CRED diz, fundamentalmente, é que não há condições económicas e não há condições também estruturais. Então, eu vou começar por pegar nas condições estruturais. Para quem conhece o país de leste a leste como eu sou viajado, conheço absolutamente o país de leste a leste, há distritos hoje que, no seu ponto de vista económico e de infraestruturais, deixa muito a desejar. Por exemplo, vou pegar Micufe em Cabo Delgado, é um distrito, Micufe. Olha para as condições em termos de infraestruturas que lá existem. Imaginemos que se faça eleições distritais e com todas as suas estruturas adjacentes, e se possivelmente tiver também uma assembleia distrital, assim, eu estou a olhar, portanto, para o modelo que está aqui ao nível da província, estou a transpor, portanto, o modelo da província para o modelo do distrito, onde é que esses, entre aspas, deputados irão trabalhar, funcionar, onde é que irão funcionar, onde é que irão reunir. Então, há distritos que, de facto, no nosso país, para quem conhece o país, e vê que as condições infraestruturais são muito péssimas. Muito péssimas, isto quer dizer, há muita insuficiência de ver, por exemplo, onde funcionam algumas instituições mesmo do distrito. Engenheiro, aqui nós entendemos... Estou a falar da parte infraestrutural. Sim, agora, nós entendemos, temos duas posições. Pois. Se o governo, que é o guião do Estado a esta altura, constitui uma comissão. A comissão que depois concluiu o trabalho, deu o seu resultado, e depois temos o Presidente da República a também avançar no seu sentido. A nossa pergunta, melhor, aquilo que... Se valia a pena ou não manter em aberto? A questão do porquê, o porquê do pronunciamento do Presidente da República, se já temos a comissão já concluiu, já emitiu o parecer. E a comissão já disse que não há condições. Melhor, a comissão já deu o resultado. É a minha leitura. E este pronunciamento do Presidente da República não estaria a fazer aqui uma confusão aos moçambicanos. Nós sabemos que as eleições já deviam ter sido anunciadas no dia 15 do mês passado, mas por causa desta aprovação da nova lei, parece que tem-se ainda um pouco de tempo. Com isto, o que é que nós estamos a tentar dizer com esta questão das eleições distritais? Há uma confusão realmente nas pessoas. Quando viu-se na quinta-feira, pensávamos que o pacote tivesse sido fechado, talvez um pronunciamento já do próprio governo no Conselho de Ministros, ou talvez a Assembleia da República voltasse a dizer alguma coisa. Mas é o chefe de Estado que voltaria a acender o debate. Sabe dizer o quê? É por isso que eu disse, olha, o que eu penso, a leitura que eu tenho, é que o chefe de Estado quer que este assunto não se esgota apenas só na comissão, não obstante essa comissão já ter emitido o seu parecer, mas ele quer manter ainda aberta a reflexão para que todos os setores da sociedade, absolutamente todo o setor, discutam, reflitam sobre esta questão. Eu penso que é isso. Portanto, isto é a minha leitura. Bom, esta é a minha leitura. Nós temos que perceber uma coisa aqui muito essencial, engenheiro. O engenheiro está aqui a argumentar que há necessidade de que todos os cantos, não é, estejam a discutir sobre as eleições distritais, mas eu quero lembrar ao engenheiro que quando o Presidente da República nos remeteu a esta reflexão, nós já temos mais ou menos 6 meses em que nós ficamos a discutir, ou em qualquer canto que você encontrava-se debate sobre se há viabilidade das eleições ou não. Depois houve uma reunião de acadêmicos, a CIP organizou vários eventos, há vários eventos organizados que era para discutir essencialmente a questão da viabilidade das eleições. O que estamos a dizer é, se o Estado já tinha as discussões todas sobre a viabilidade ou não, e como eu estava a dizer, o Estado já tinha um posicionamento, um pensamento já formulado.
de que não é possível nós avançarmos para as eleições distritais porque não temos condições econômicas. Aquilo que eu estava a dizer, a CRED não vem para trazer dados novos aqui. A CRED vem para legitimar o pensamento que o governo tem em relação ao processo das eleições distritais. Então, se a CRED já legitimou, já esteve nos 154 distritos para ver, averiguar a escutação sobre a viabilidade das eleições, nós estamos ainda a refletir o que é. Se nós estamos a dizer que o posicionamento da CRED refere ou representa aquilo que é a reflexão da população. Então, nós ainda queremos discutir qual é a população que ainda tem de discutir aqui. Nós não estamos a perceber. Nós estamos diante de um chefe do Estado que não sabe o que está a fazer. Não sabe o porquê colocou aquela comissão. Ou não sabe para que serviu a comissão. Se a comissão é de cientistas, não é? E isso também pode ser discutível. Se eu te mencionar os nomes que estavam na comissão, você pode perceber que de comissão científica aquilo não tinha nada. Era comissão partidária aquilo. Mas não é por aí onde queremos discutir. É comissão científica, mas se a comissão científica esteve em todos os distritos a nível nacional, não é? Significa que o posicionamento apresentado pela CRED representa o distrito de Maracueno, o distrito, até ao distrito que o engenheiro aqui está a mencionar em Cabo Delgado. Quer dizer que todo mundo, supostamente, foi ouvido e discutiu essa questão. Agora, por que ainda temos que voltar a discutir? Ainda temos que discutir o quê? Neste processo. Não estamos a perceber. Vamos fechar o assunto. Vamos fechar o assunto, mas está com essa pergunta. Se o Presidente da República nos convida a fazer uma reflexão dupla daquilo que já foi feita, qual seria o melhor fórum para termos o resultado dessa reflexão? O melhor fórum para termos resultado? Não, eu penso, isto é aquilo que constitui a minha opinião, que este assunto depois tem que ir para a Assembleia. E a Assembleia, eu penso que é na Casa Magna, tratando-se de um assunto assim de grande importância como este, eu penso que deve culminar com uma discussão e uma aprovação na Assembleia da República. Eu penso que sim. E não ao nível apenas do governo como executivo. Penso que este é um assunto realmente que mexe com a sociedade, mexe com o país, de maneiras que o órgão de soberania, que é a Assembleia da República, é onde este assunto devia terminar com a aprovação ou não desta decisão. Mas aí nós podemos voltar a trazer um outro debate. Esta questão sobre a lei das eleições e sobretudo, nós já estivemos aqui no debate a dizermos que a Frelimo chumbou, não é, este debate no rol dos debates da Assembleia da República. Quer dizer que a Frelimo estava a tentar ganhar tempo à ordem do Executivo para que não se avance nessa discussão na Assembleia da República. Então, se nós já avançamos no processo da escutação da sociedade, muito bem, o que nós queremos fazer agora no pensamento do Executivo, não é ir discutir a lei na Assembleia da República, é ir aprovar a lei do adiamento das eleições distritais. Não tem mais que se discutir nada lá, porque o representante do povo é o Parlamento, não é assim? Mas nós esquecemos o Parlamento e dissemos que não queremos discutir isso no Parlamento. Criamos uma comissão para averiguar a questão de uma forma prática, indo para o quê? Para os distritos para averiguar essa situação. Então, a comissão já concluiu, não toma decisão. Agora o que vai acontecer é que os resultados da comissão vão ser levados para a Assembleia, que é para se aprovar e é que a comissão não é competente para tomar como não, estamos a dizer que o que a comissão decidiu é para ser levado à Assembleia da República e se aprovar. Não temos que ainda discutir na Assembleia. Vamos discutir o quê? Se a comissão já fez o trabalho que os deputados deviam fazer. Bom, esta reflexão que já havíamos avançado, se tudo tivesse num cenário antigo, a esta altura já teríamos até este convite às eleições no dia 15 de abril, mas com esta outra vertente da lei, esta lei aprovada há semanas, há um espaço, de certa forma, para isto acontecer. Vamos olhar qual cenário, qual será a decisão, mas com certeza o Presidente da República volta a reacender, ou melhor, volta a lançar esta chama para a reflexão sobre as eleições distritais no país. Essas eleições que são uma novidade em prática, mas é realmente uma lei existente já há algum ano. Vamos olhar para outro assunto. O primeiro-ministro japonês está de visita a Moçambique e está com dois assuntos na agenda. A questão da neutralidade de Moçambique contra, no caso, no cenário de guerra, Ucrânia e Moçambique, também a cooperação nesta agenda principal. Parece que é um assunto que já tínhamos tocado no programa passado, quando falávamos da visita, da Presidente da Assembleia da República à Rússia. Mas agora temos um visitante, ele também quer saber mais de nós e com certeza o país poderá vir a
ser colocado em outras paredes. Estamos a falar do Japão, está com vários projetos no país, projetos econômicos, alguns já estão em andamento até na província de Cabo Delgado, mas há aqui algumas perguntas que este nosso amigo Japão está a fazer. Afinal de contas, por que Moçambique não se pronuncia no cenário Rússia-Ucrânia? E em algum momento nós podemos dizer que este pronunciamento poderá ditar até a posição do Japão nos próximos dias no tocante a questões econômicas e também as nossas relações. Dércio, começo contigo, não, engenheiro, podemos avançar? Eu sei que já tens uma opinião sobre a questão da neutralidade de Moçambique, podemos não rebater nesse assunto, mas vamos olhar na vertente. E se Moçambique permanecer dessa forma, o que é que nós podemos perder com esses países amigos e que são de grande pujança no sentido econômico, que vão viabilizando a economia moçambicana? Vamos fazer essa pressão. O Japão está aqui no país hoje e como é que ficamos? Pronto, o que eu penso sobre a visita, portanto, do primeiro-ministro Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro do Japão, ele vem cá na manga já com objetivos claros, que é incrementar as relações de cooperação com Moçambique. Repare que o Japão é um parceiro muito importante, tem estado a desenvolver aqui muitos projetos econômicos. A central termoelétrica de Maputo é um dos produtos dessa central. Para além da cooperação em termos de infraestruturais, né, o Japão, eles querem também contribuir para a formação, para a preparação dos moçambicanos, no sentido de poder Moçambique é um país com muitos recursos, poder pegar nos recursos que tem e poder fazer, portanto, transformação dos recursos que nós temos. O Japão, nesta vertente, é um parceiro muito importante. Por aquilo que eu entendi, o primeiro-ministro vai conversar na margem, já conversou, penso que esteve ontem com o Presidente da República, quer perceber a posição de neutralidade que Moçambique tem em relação à guerra Rússia-Ucrânia. Ele quer perceber. Eu penso que o Japão é um parceiro já antigo e existe aquilo que na diplomacia internacional existe entre países, que é respeito mútuo para a posição tomada por cada país. E eu acredito muito que algumas tendências, engenheiro, ainda bem que tocou nessa questão das relações internacionais. Sim. Algumas questões que os países acabam se emprestando têm a ver realmente com aquilo que são as matérias rubricadas. O Japão se está preocupado realmente em saber qual é a posição de Moçambique, que poderá em algum momento, nessa percepção, aumentar ou erradicar algumas coisas que já haviam sido falou do projeto de hidroelétrica. Esta questão é ou não pressão? Eu acredito que não. Isto não pode e não vai de forma nenhuma influenciar a cooperação que o Japão pretende ter com Moçambique. Repare que existem interesses mútuos. Moçambique está interessado nesta cooperação e o Japão também tem interesses nessa cooperação. E eu penso que isto não vai ser colocado em causa a posição neutra que Moçambique tem em relação à guerra Rússia-Ucrânia. O primeiro-ministro quer apenas perceber, e não é condição, portanto, para tanto mais, que ele faça acompanhar pelo ministro do Estado e de Negócios Estrangeiros, na comitiva dele, que ele também se pronunciou no sentido favorável para uma abertura mais larga, digamos, da cooperação existente entre Moçambique e portanto, vão ser operacionalizados outros projetos que estavam em carteira também. Isto não vai de forma nenhuma, a posição de neutralidade que Moçambique assume perante a guerra Rússia-Ucrânia não vai de forma nenhuma influenciar negativamente para isto. Não. Eu pelo menos aquilo que eu percebi, não costuma ser assim. Não estou a dizer que na experiência diplomática isso não tem acontecido. Então, não há aqui algum risco previamente os países eles pronunciam-se antes a dizer que ou vocês mudam de posição ou não vamos cooperar e tudo. Não é o caso do Japão. O primeiro-ministro veio cá de visita, nem deu sequer indicação de isto ser assim. O Japão geralmente respeita muito o posicionamento de países. Como eu disse, esta relação de cooperação entre Moçambique e Japão interessa os dois países e não é por causa da posição de neutralidade de Moçambique que esta não se vai avançar no sentido do coisa, porque é benéfico para ambas partes. Há condições extremamente atrativas que o Japão vê em Moçambique e que precisa destas condições. E Moçambique também precisa da tecnologia e da experiência do Japão para poder portanto, dinamizar o desenvolvimento socioeconómico do país. De maneira que eu penso que não tem nada a ver. Não sei qual é a opinião do meu colega, mas não. Vamos dar a coisa nesta vertente. Nós estamos ou não em uma situação de talvez nos próximos dias sermos abandonados com a nossa neutralidade
detrimento daquilo que talvez seria ganhos financeiros ou econômicos com este pronunciamento, em algum momento que os nossos amigos e vizinhos já nos fazem pressão? Bom, eu acho que a sermos abandonados estaremos a violar aquilo que é o direito das relações internacionais. Eu penso que, primeiro, nenhum Estado deve vir perceber de Moçambique do posicionamento que o Estado moçambicano tem. Primeiro porque Moçambique é um Estado legitimamente autônomo e tem o direito de se posicionar como está a se posicionar. E as relações internacionais ou as relações externas de Moçambique não podem estar relacionadas com o posicionamento que Moçambique tem. Se nós formos olhar a relação que Moçambique e o Japão têm, não é antes ou não é depois do posicionamento de Moçambique. É uma relação histórica. Não é? Depois da independência houve a necessidade de fazer estas ligações externas. Então, isto não pode ser colocado em causa por causa do posicionamento de Moçambique. Muitas pessoas dizem que Moçambique não se posicionou. Há aqui que respeitar aquilo que é o posicionamento de um Estado. Não é? E o que eu acho é que as potências internacionais estão a fazer um jogo de cintura com Moçambique, que é para ver essencialmente se ele vai apoiar um lado ou vai deixar de apoiar um lado. E deixar essencialmente aquilo que é o princípio firme daquilo que é o seu discurso de posicionamento nas relações internacionais. Penso, sobretudo, que o ministro japonês não tem nada que vir perceber aqui do posicionamento. Ele tem que vir perceber sobre fortificar as relações entre Moçambique e o Japão. Vir perceber por que Moçambique está neutro nesta questão. Como é que vai fazer um ministro quer perceber alguma coisa do Estado soberano? Então, isto não pode estar relacionado com essa questão de estarmos ameaçados, porque isto vai criar aquilo que é a dependência. Ou seja, esta pressão que nós estamos a receber da comunidade internacional, sobretudo dos nossos apoiadores, está relacionado com a incapacidade que nós temos da própria gestão interna. Porque nós não sabemos nem nos posicionar, não sabemos de que lado nós vamos estar, nós não somos autossuficientes como Estado. Por isso que sempre vamos receber essas pressões de um lado para o outro, nós acabamos ficando no meio, pressionados para tomarmos a posição que os outros já acham que deve ser ideal para aquilo que são os interesses dos países. Realmente nessa vertente, porque há algumas pessoas que dizem que Moçambique está nessa posição por influência. Moçambique já sabe o que dizer, mas acaba não dizendo, porque ao dizer, melhor, no dia que vai pensar em dizer, estará a ferir a figura X, ou melhor, o lado X, que também sente-se melhor posicionado. Sim, de fato, Jaime, este é um pensamento que eu particularmente tenho. Eu acho que a posição da neutralidade que Moçambique apresenta neste momento em relação àquela guerra, não é porque Moçambique naturalmente não condena a guerra. Moçambique, como Estado soberano, devia ter condenado a guerra. Ou qualquer Estado soberano que não é contra a guerra no nosso país, é pela paz no mundo, deve naturalmente condenar a guerra. Mas nós sabemos que Moçambique não se pode dar este luxo de condenar a Rússia em detrimento da Ucrânia. Por quê? Nós voltaremos a discutir sobre as relações históricas criadas entre os dois Estados e as relações de cooperação criadas entre os dois Estados. Moçambique não está a se posicionar pela neutralidade, ou está se a posicionar na neutralidade, porque não pode virar as costas para a Rússia. A Rússia é um grande influenciador na política moçambicana, treinamento. Historicamente, a Rússia é o berço da Revolução Moçambicana. Mas, por outro lado, se nós formos olhar o período pós-independência, a construção de Moçambique é essencialmente uma obra do Ocidente, neste caso específico dos Estados Unidos. Moçambique tem muito a dever aos Estados Unidos em questões econômicas, a construção do nosso país, o orçamento que nós recebemos, tudo isso está relacionado e que nós não podemos simplesmente acordar, dizermos, se nós fôssemos um país autônomo, aí nós podíamos ver a posição real de Moçambique, que não é esta que nós estamos a apresentar agora, mas porque nós não podemos simplesmente nos dar o luxo de virar as costas para o Ocidente, dos Estados Unidos. Se nós virarmos as costas para os Estados Unidos, estamos perdidos, teoricamente. Então, se nós virarmos as costas para a Rússia também, estamos a ser colocados em causa, teoricamente. Então, a solução é fazer o quê? É estarmos ali na neutralidade para perceberem que, pronto, nós não sabemos. Mas a essência do Estado que é contra a guerra, em qualquer parte do mundo, deve posicionar-se contra a guerra.
Neste caso, Moçambique, em questões oficiais, se defende a paz mundial, devia posicionar-se contra a Rússia nesta invasão. Isso é natural. Isso é sobre as relações internacionais. A ONU já preserva essa questão de paz internacional. Então, por que um Estado vai posicionar-se na neutralidade? Se é contra a guerra. Na nossa Constituição está lá. Moçambique é autônomo, mas é contra o quê? A guerra. Então, se um país protagoniza a guerra contra o outro, a posição normal que devemos tomar é naturalmente olha, contra a sua posição. Olha, eu estou a achar. É muito engraçado. É muito engraçado. Mas no tocante a este ponto que o Dércio vai. Acabou roçando ali, mesmo. Parece que no silêncio é um silêncio com alguma mensagem bem encaminhada. Não, olha, entendo assim, uma coisa assim. Primeiro para dizer que Moçambique não é o único Estado no mundo que apresenta neutralidade em relação a este conflito. Estamos a debater realmente Moçambique. Está bem, mas deixa-me falar aqui um conjunto de coisas para entender. Moçambique não é o único Estado que apresenta esta posição de neutralidade, isto é para começar. Segundo, eu estava aqui a rir por causa de alguns pronunciamentos do meu colega ali, quando falava que nós estamos no meio porque não podemos estar contra a Rússia, porque também somos capazes de ter algumas represálias, sei lá, e também contra os Estados Unidos não, porque toda a nossa economia está alavancada por causa dos Estados Unidos. Não faz sentido. Não, eu achei engraçada esta reflexão. Não, achei simplesmente engraçada esta reflexão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu, num programa anterior, eu disse que os países, portanto, nas relações internacionais, os países posicionam-se perante, por exemplo, guerras localizadas ou guerras coisas. Os países posicionam-se. Há três possibilidades de se posicionar os países. Ou estar a favor, ou estar contra, ou mesmo partir para a neutralidade. E repare quando a nossa ministra de Negócios Estrangeiros declarou que Moçambique, portanto, através da sua política externa, é neutra em relação à guerra Rússia-Ucrânia, ela foi mais adiante e disse, entretanto, exorta ambas partes que é para dirimir esse conflito nas mesas na mesa de conversações. Repara, nós somos neutros, mas nós somos para que contra a guerra, que não haja guerra, e que eles, portanto, sentem-se à mesa e para resolver, portanto, as diferenças que ele tem, à mesa das conversações, sem necessariamente partir para a guerra. Nós convidamos os dois a conversarem sem separá-los. Sim, eu quero dizer uma coisa. Esta questão de guerra russa-ucrânia é um diferendo que coloca em duas partes separadas milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Repara que para entender bem esta questão da guerra é preciso ter algum conhecimento de geopolítica, perceber bem porque é que a Rússia invadiu. Isto é muito complexo. Neste programa nós não vamos a tempo de fazer isso. Isto era necessário um programa específico para falar sobre questão explícita. Vamos olhar, por exemplo, para a África. É preciso conhecer a geopolítica. A geopolítica. Se ignorar a geopolítica, não entende. Engenheiro, os porquês da invasão da Ucrânia não é matéria do nosso debate, mas para nós é. Porque é preciso um debate ainda continua a haver a Ucrânia e a Rússia matar-se e não pronunciar-se. Moçambique pronunciou-se pela neutralidade, é neutro e não só isto. Moçambique é pelo diálogo entre os dois países. Eles devem encontrar uma forma de sentar numa mesa de negociações e negociarem a paz. Moçambique, portanto, foi mais extensivo, para além da neutralidade. Engenheiro. O que é que queria que Moçambique fizesse? Que fornecesse armas, por exemplo, à Rússia ou à Ucrânia para se defender, como alguns países, por exemplo, têm estado a fazer? Bem, os países que apoiam a Ucrânia estão a apoiar com material e tudo. Os países que apoiam a Rússia, nesse caso a China e tudo, também têm, através de drones e tudo. E Moçambique, o que é para fazer o quê? Para dizer que estamos contra a Rússia e pegar armamentos, comida, mandamos para a Ucrânia? Eu quero perceber isto. Engenheiro, Moçambique posicionou-se, é neutro. Os países pronunciam-se ou a favor, ou contra, ou a neutralidade. Moçambique escolheu a neutralidade. É preciso respeitar. Moçambique é um país soberano e, na sua soberania, escolheu estar neutro a isto e, entretanto, está favorável para que os dois beligerantes sentem-se à mesa de negociações para que este conflito, para poupar a vida de pessoas. Há soldados que estão a morrer e tal, e populações indefesas estão a morrer por conta desta guerra. Então, Moçambique é pela paz, que haja paz. Entretanto, Moçambique é neutro. Mas então, o que custa entender o posicionamento de Moçambique? Se a própria relações internacionais estabelecem essas três possibilidades dos países se posicionarem. Moçambique tomou a sua posição, é neutralidade. Sim, mas engenheiro, então, nós podemos discutir aqui uma questão muito simples, que é uma pergunta que posso fazer ao engenheiro. Pois. A construção do Estado moçambicano, constitucionalmente, é que o Estado moçambicano é contra a guerra. Significa que, se não estamos a nos posicionar desta forma como nós estamos a roçar aquilo que é a Constituição
do Estado moçambicano. Se nós somos contra a guerra, o posicionamento natural que nós devíamos ter era condenar a guerra. Nós não estamos a dizer que vamos dar armas, não é isso que estamos a discutir. Mas é dizer, essencialmente, que nós não fomos a favor da guerra. Não apoia aquela guerra. Isto está explícito. Temos que dizer, a ministra de Negócios Estrangeiros está a condenar a guerra. Olha, é a Constituição do Estado. Caro moderador, deixe-me eu tentar em 2 minutos. Deixe-me só em 2 minutos. Engenheiro, não tenho 2 minutos, tenho só 30 segundos. Não tenho 30 segundos eu não consigo. Não tenho 2 minutos. Eu não consigo fazer aqui uma explicação da situação geopolítica daquela Na verdade, guerra. Eu tenho essa sapiência. Eu posso agora explicar o que está a passar. Engenheiro, eu já havia explicado aqui. É pena. A matéria dos porquês. A matéria dos porquês. A matéria dos porquês da guerra. Já sabemos, engenheiro, nós entendemos. É que é difícil. Assim não vão entender porque é que Moçambique é neutro. Mas se eu vos explicar a questão de geopolítica, ou aquilo que está-se a passar lá, engenheiro, se calhar vocês vão começar a perceber a discussão não é sobre as fronteiras, essa é outra discussão. Muito obrigado. Vamos dar para o... esperando a guerra. A Constituição do Estado contra a guerra. Não está a favor da guerra. Nós temos que condenar a guerra. Não está a favor. Vamos condenar a guerra. Muito obrigado. Vamos olhar para outro assunto que tem a ver com a questão da legalização ou não da milícia no país, que continua também a dividir opiniões. Esse assunto já havia sido avançado, principalmente no ano antepassado, quando o terrorismo estava em alta nos distritos de Palma, Simba da Praia e também outros em Cabo Delgado, mas depois disso foi um ponto discutido, não tanto assim avançado. Havia essa prerrogativa de se colocar até o debate na Assembleia da República e depois disso ver se há ou não condições para a criação desta força, desta milícia, neste caso a força comunitária, que a ideia passava realmente por apetrechar esta força por algum armamento para defender os interesses, melhor, locais. Esta milícia apoia ou não essa criação dessa força comunitária e na criação dessa força comunitária há ou não este impasse que poderá acontecer, porque a sociedade civil diz que ao oferecer armas a guardas, melhor a pessoas da comunidade, no momento o Estado poderá perder o controle das armas e poderá é ou não a favor disto? Faz sentido a criação dessa força ou não? Olha, é o seguinte, isto trata-se, portanto, de milícias, portanto, grupos criados, portanto, por civis, isto é, antigos combatentes e tal, que estão a ver nas zonas lá, recônditas de Cabo Delgado, onde são alvos de ataque. Quando começou a guerra, eu penso quando alguns grupos de cidadãos pediam armas para também poderem enfrentar a insurgência. Este assunto foi ponderado pelo Estado, no sentido, porque trata-se de entregar armamento a pessoas. Agora, eu penso que se isto for feito de forma muito controlada, o Estado poder ter um controle sobre este armamento. Repara que é um armamento que nós vamos pôr à disposição de cidadãos simples. E não é a primeira experiência em guerras, em países assim, quando se entregam, treinam até pessoas civis, que é para poder também contribuir para aquilo que é a defesa da integridade territorial. Isto não é a primeira questão. Por exemplo, a Rússia já teve visto quando foi da guerra com a Alemanha, em que tinham aquilo que chamavam partisanos. Partisanos eram pessoas civis, alguns que eram treinadas e tal, para poder defender as suas aldeias, defender... Aqui, a grande questão aqui é que o Estado moçambicano nunca em nenhum momento chegou a decretar como um Estado civil. Nós, em matérias... em matéria de percepção, nessa questão, Moçambique não está em guerra. Prontos. Está em guerra, em nenhum momento chegou a Moçambique o que temos é uma insurgência armada em que grupos de pessoas entram nas aldeias, semeiam terror, luto e matam pessoas. O que nós temos é isto. E perante isto é preciso sentar, pensar e delinear uma estratégia para acabar com isto. Prontos, vocês sabem perfeitamente que as nossas Forças Armadas tinham, portanto, a capacidade defensiva das nossas Forças Armadas chegou a um ponto em que realmente não estávamos capazes de poder estancar isto. Daí que o Presidente da República procurou solução através, nesse caso, do Ruanda e da força da SAMIN, portanto, da SADC, que estão também lá no norte para nos ajudar. Agora, esta vertente dos milícias é mais uma medida que é para reforçar a luta, portanto, para
eliminar completamente com a insurgência. Mas se há dificuldades, Agora, se há dificuldades isto, em reconhecer quando os feito, insurgentes, se há isto- dificuldades no terreno em Pois. reconhecer os insurgentes, Pois. haveria aqui alguma... É por isso que eu digo, as milícias têm que estar muito bem identificadas, o alguma Estado tem que ter abertura? controles não só Yes. dos grupos a quem entregar a arma, mas o Estado tem que ter controle também de armamento. Se for feito assim, eu penso que isto será mais-valia no sentido de podermos, de facto, acabar com aquilo que é a insurgência. Mas se não termos o cuidado de termos o controle e termos o conhecimento de quem são as pessoas a quem entregamos armas, naturalmente isso será muito perigoso. É ali onde a sociedade civil tem estado apreensiva sobre essa situação. De maneiras que não há dúvida nenhuma que abrindo esta frente é mais-valia, sim senhora, mas tem que estar devidamente controlada, as pessoas têm que serem conhecidas quem são, porque senão pode-se estabelecer um caos e depois ainda pode-se confundir insurgentes dos não insurgentes e tal. Esse perigo existe sim, mas poderá deixar de existir se o Estado fizer isto de forma muito organizada, de forma muito controlada. Então esta é a minha opinião. Se não me engano, parece que foi em 2013 ou 2014 que a cidade de Maputo, foi amedrontado, atacado pelos os G20, os homens que engomavam as pessoas em casa e depois praticavam outra barbaridade. E durante 1 ou 2 semanas houve um movimento de munícipes ou de pessoas já a intercalarem-se, organizaram-se para lutar contra este mal, sim. Contra esta Porque questão. a polícia só não estava a dar uma resposta. Sim, Seria esta uma ideia que pretende-se criar em Cabo Delgado, mas aqui uma vertente de atribuir-se à arma, isto seria algo positivo ou nem por isso, tendo em conta aquilo que é a demanda que temos? Bom, olhando para a situação do nosso país e, sobretudo, ao posicionamento que se dá em relação se é guerra, é insurgência, aquela foi a pior ideia criada pelo governo moçambicano. Isso não pode existir. Aliás, posso dizer que é a pior, mas pode ser a melhor se a ideia é continuar com a intensificação da insurgência. Primeiro, nós temos que olhar por que é que há aquela insurgência em Cabo Delgado. E depois, temos que analisar as questões sociais dentro de Cabo Delgado. Se nós formos olhar, e nós já discutimos aqui nesse programa, que a população, em maior parte, está a aderir às fileiras dos tais terroristas. Então, o que é que significa, essencialmente, entregarmos armas à população civil em Cabo Delgado? Primeiro, uma população totalmente insatisfeita com as políticas econômicas deste país. Estaríamos a colocar ainda mais o terror em Cabo Delgado. É muito perigoso nós fazermos esse tipo de discurso. O discurso até inicial foi de que não, toda a população devia pegar o que tivesse e ir lutar contra os insurgentes. Quer dizer, pegar em katana. Um Estado moçambicano está a dizer que o cidadão deve pegar em katana para enfrentar um indivíduo que tem arma. É complicado isso. É um posicionamento totalmente fora do controle. É um posicionamento que visa aniquilar as massas populacionais em Cabo Delgado. Não se pode dizer isto para a população, porque isto naturalmente vai criar um caos. Estava a dar o exemplo aqui, o Jaime, sobre o G20 que aterrorizou o sul de Moçambique, aliás, especificamente de Maputo. Mas aquilo é uma questão totalmente diferente. Se nós formos a reparar, as pessoas que se mobilizam para ir ou para identificar esses malfeitores não têm nenhum tipo de armamento. Aliás, pode ter um armamento branco, mas é uma organização comunitária. Nós estamos a assumir um problema em Cabo Delgado do Estado. Como é que nós estamos a dizer que a população deve entrar nesta fileira? Primeiro, nós estamos a dizer que Moçambique ou a situação de Cabo Delgado não é guerra. Em questões de guerra é normal. Todo cidadão deve defender o seu país. Independentemente do que tiver, deve ir à luta. Estamos a identificar quase a mesmíssima coisa que queremos cometer aqui em Moçambique com a Ucrânia. O que aconteceu na Ucrânia? Zelensky entendeu que devia dar o armamento à população civil. O que aconteceu com a população na Ucrânia? Muita gente morreu na Ucrânia. Mas muita gente mesmo, civis. Ceifa de vidas em Ucrânia. Então, significa que isto não pode ser feito no nosso contexto. A questão de Cabo Delgado ainda está relacionada com a sociedade. Se você entrega armas ao indivíduo que amanhã pode acordar com fome e se aliar ao terrorista, vai ser um problema. Estava a dizer muito bem o engenheiro aqui. Por mais que
tivesse um controle de quem são os milícias, quem tem armas, mas nós teremos o controle a 100% dos indivíduos que têm armas. É complicado isto. E ainda mais, os soldados que são treinados, passam muito tempo nos treinos, mas os soldados em si não estão a conseguir resolver um problema relacionado desta magnitude terrorista. Como é que um cidadão, como o Dércio Rodrigues hoje entrega-lhe arma, mesmo ensinando a ele a tirar uma semana contra a insurgência, a natureza da guerra, isto vai ser totalmente complicado. Aquilo era um genocídio que o Estado moçambicano queria cometer. Ainda bem que aquele projeto não avançou, porque estaríamos a discutir aqui hoje outros panoramas dos contornos da guerra em Cabo Delgado. É uma boa ideia não ter avançado a ideia, porque colocaria naturalmente em risco todo o território de Cabo Delgado. Não só a questão de Palma, mas todo o território em Cabo Delgado estaria ameaçado e talvez o país inteiro estaria sendo ameaçado nessas questões. E ainda mais, podemos ainda discutir outra questão. Se dar armamento à milícia, nós temos que ter em conta que a população moçambicana está insatisfeita com as questões econômicas e políticas. É a mesma milícia que podia se virar contra o Estado. Nós estamos a fazer um estudo do que isso pode significar. Pode não ser até lutar contra os insurgentes, mas podemos dar o caso em que nós vamos lutar de igual para igual contra o Estado moçambicano, por causa da insatisfação das políticas que são desenvolvidas no nosso país. Então, estaríamos numa situação totalmente de caos, de uma instabilidade total e geral no nosso país, e ainda bem que esse projeto não avançou. Olha, eu queria só fazer referência, ao pronunciamento de um especialista em assuntos militares chamado Albino Forquilha. Ele disse duas coisas muito interessantes em relação, portanto, a essa questão que coloca. Ele diz que essa questão de formação de milícias e entregar armas para poder combater os insurgentes, a priori vê logo o perigo de descontrolo, portanto, de descontrolo, portanto, de armamento. Isto é um perigo muito grande, primeira questão. Segundo, a outra questão que ele diz é que se os insurgentes souberem, portanto, que determinados distritos ou que têm lá, portanto, milícias com arma, então isso eles iriam iniciar ataques indiscriminados, de uma forma indiscriminada e generalizada, ataques para combater essas milícias e para levar a cabo, portanto, os seus intentos. Então são dois perigos que o tal especialista militar vê. Neste caso, é uma vertente também para não se apoiar. Preciso também olhar para esse aspecto. Depois, mas entretanto, ele é contraposto pelo senhor Edson Manassés, que é um jornalista, é um jurista e analista político, em que ele diz que, olha, não, o governo está a pensar nesta solução, porque de facto pretende-se acabar a curto prazo e trazer a paz na província. E o governo não vê outro caminho, senão realmente... realmente o que Dércio estava a dizer, que estamos já há 5 anos quando eu disse sobre a questão do coisa, seria possível se realmente nós conseguíssemos, primeiro eu apontei uma questão, ter controle a quem entregamos as armas e temos controle desses armamentos. Mas é preciso mesmo em absoluto termos esses controles. Porque se não temos esse controle, vale a pena não tentar, não iniciar, porque senão, de facto, poderá ser um descalabro total. Tá bem? Mas eu só queria recuar um pouco no tempo, para quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas invadiram a Rússia, eles formaram aquilo que são as milícias. Eles chamam partisan, que são soldados à paisana, que são milícias, não são soldados, são milícias que foram devidamente treinados. E sobre eles o governo tinha controle do armamento e o controle de quem são essas pessoas, porque não são todos que eram filiados para as milícias. Primeiro, há pessoas com aptidão física e tal, que têm um elevado grau de patriotismo, repito, patriotismo. Engenheiro, e eles jogaram um papel muito fundamental. Para olhar para nessa questão, não seria talvez óbvia a ideia de um recrutamento compulsivo, para além de se usar assim? Recrutamento compulsivo, sim. Das milícias? Chega-se numa zona, no país, recrutar-se. Eu não sou muito favorável que se recrute compulsivamente alguém. Recrutar compulsivamente para a questão do treinamento. É que vale a pena, numa questão lógica, talvez chegue a valer a pena. Eu percebo. Repare que mesmo para o serviço militar obrigatório não se faz compulsivamente. Existe a lei de serviço militar obrigatório e os cidadãos, por lei, são obrigados a se apresentar e tudo, compulsivamente. Mas o país chegou... Veja que os surgentes fazem isso. O país chegou a fazer isso em tempos de guerra. Por uma ou duas vezes o país chegou a fazer isso numa necessidade
realmente daquelas. Mas era mesmo para fazer essa reflexão, com certeza teremos mais Pois. pensamentos Mas eu penso sobre esse que assunto. alguém que vá compulsivamente ser incorporado, eu não sei qual é a moral desta pessoa, que é para poder realmente fazer, desempenhar a contento e com toda a eficiência o papel como soldado. Ele foi compulsivamente e não mobilizado. Eu não sei, porque aí vamos ter que lidar depois com aspectos psicológicos, aspectos, e isto eu penso que não seria muito de Ou bom ainda tom se fazer mais, isto. ou ainda Yeah. mais, só para frisar, não se pode ir naturalmente para um recrutamento compulsivo. Ou nós poderíamos mudar a Constituição. Nós dizermos que todo cidadão moçambicano deve obrigatoriamente servir ao Estado. Que é para em qualquer situação que nós precisarmos, por exemplo, em Cabo Delgado, se tivéssemos constitucionalmente isto, claro, todo mundo estaria preparado para, em algum dia, entrar em confronto. É o que está acontecendo na Coreia do Sul, por exemplo. Coreia do Sul, todo indivíduo é obrigado a servir. Depois, pode ser um jogador de futebol, mas tem de ir servir. Saber manipular a arma. Por qualquer situação em que o Estado vai entrar em crise ou em guerra, Tem que todo estar pronto para indivíduo servir. esteja prontamente preparado para enfrentar a situação. Não que seja compulsivo e dizer, pá, não. Mas se nós colocarmos isso constitucionalmente, todos os indivíduos que têm idade, essencialmente, podem ser treinados, não naturalmente para todo mundo ser polícia, todo mundo ser militar, mas pelo menos termos consciência, termos qualidade, termos o como, não é? Pelo menos manusear. Repare que a insurgência, eles têm Pelo- capturado pessoas, depois fazem deles, portanto, em grossas fileiras, por conta de captura de pessoas. Mas nós vemos que a primeira oportunidade, essas pessoas depois desertam e entregam-se. Então é esse risco. Bom, né? muito obrigado. Escutamos os nossos assuntos do dia, mas eu queria pedir, em jeito mesmo de fecho, vou dar um minuto e meio, vamos fazer uma reflexão. Hoje é dia 4 de maio do ano 2023. Ontem, dia 3, o país refletia 5 anos após a morte de uma figura, que mexeu com a política moçambicana. Falo de Afonso Macacho Massete Dacam. São 5 anos sem Dacam. A pergunta que faço é a mesma. Este Dacam, este elemento, é ou não uma ausência para a política moçambicana, no sentido, no contexto em que nós estamos? E talvez também o engenheiro preparasse para a mesma resposta, em jeito de fecho. Começa contigo, Derson. Bom, primeiro saudar, não é, a figura de Afonso Dacam e dizer que na história de Moçambique ele é auto-intitulado pai da democracia, apesar disso ser discutível, né? Mas que não podemos tirar o mérito da importância de Afonso Dacam para o Estado moçambicano. Uma das questões, por exemplo, que traz a democracia ao nosso país é, em algum momento, a guerra civil desenvolvida após a independência de Moçambique. Sem contar que há condições internacionais que vão permitir com que isto aconteça, mas a guerra civil jogou um papel muito importante e quem liderou este processo, sobretudo para colocar ordem e equilíbrio político em Moçambique, é esta figura, mas sobretudo olhando para os contornos daquilo que tem sido a política moçambicana e sobretudo a oposição neste país, falando diretamente entre a Frelimo e a Renamo, estamos a registrar naturalmente com a partida desta figura uma decadência, não é? Daquilo que é o posicionamento firme da Renamo. Nós já não estamos a ver a Renamo da mesma forma quanto estava a conduzir o saudoso Afonso Dacam. É da ideia de que a ausência dele, em algum momento, acaba... Criou instabilidade acaba dentro... concluindo esta linha de pensamento de que foi-se Dacam, foi-se também a oposição. Eu penso que Dacam foi-se, mas a oposição ficou. A oposição não é a Renamo. A oposição neste país é todo aquele que não concorda com as políticas do governo do dia. Então a oposição não é a Renamo, a oposição é a MDM, a oposição é a Nova Democracia, a oposição é qualquer partido que politicamente, ideologicamente não concorda com o posicionamento. Foi Dacam, criou um vazio dentro do partido Renamo. Isto é o que podemos dizer, não é? De forma clara, foi Dacam, cria-se um vazio dentro da Renamo, mas não da oposição. Obrigado, engenheiro. Sua posição. Olha, é assim, o presidente Dacam, sem dúvida nenhuma, ele, desde, portanto, que se estabeleceu-se a paz em Moçambique, e o Moçambique, então, apostou no multipartidarismo, sem dúvida nenhuma, ele era líder de um dos partidos, de um dos muitos partidos que fazem parte, portanto, aqui do nosso coisa, né, ambiente político nacional,
E Jacama era reconhecido, não só o próprio o partido, o governo reconhecia a figura de Jacama, por isso que ele que era o líder da oposição, porque era o líder do maior partido do país, e naturalmente desempenhou-se a senhora um papel muito grande para, digamos, a democratização deste país. Negar isto, eu penso que seria ser não sensato. Não podemos negar que ele tenha desempenhado um papel muito importante para o desenvolvimento da democracia em Moçambique, sem dúvida nenhuma. Portanto, isto é reconhecido não só internamente a nível nacional, mas a nível internacional também. E negar isto não faz sentido. Obrigado. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos na próxima quinta-feira. Debatemos hoje o pronunciamento do Presidente da República sobre as eleições distritais. Afinal de contas, o Governo volta a abrir as rédeas para a reflexão depois da conclusão desta comissão do inquérito criado pelo Executivo, com a mesma visão. Mas depois também vimos o Japão a fazer aqui uma apreciação a Moçambique, uma apreciação em algum momento daquilo que são os seus ideais com relação à Ucrânia e Rússia, mas também apreciamos essa ideia de criação, essa ideia de escutação, de criação da milícia em Cabo Delgado, como também em todo o país. E ficamos por aqui, voltamos na quinta-feira às 15h30. Tchau, tchau.